programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença inestimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. É para agradecer a carinhosa audiência de todos, esperando que o Pai ilumine o caminho e as emoções da família e dos amigos. Meus irmãos, neste sábado, dia 10, nós temos aí um trabalho muito bom no nosso Instituto Cultura Espírita, com o nosso querido Jorge Cerqueira, que é presidente do Lar Fabiano de Cristo e é um dos diretores também do Instituto Cultura Espírita. E ele vai dar prosseguimento, vai encerrar o seu curso deste ano, em que está apresentando a parte de filosofia espírita. Dentro do novo processo educativo, servir o bem e o mal. Então esse é o tema que ele vai desenvolver na palestra agora deste sábado, às 3 horas da tarde. Como sempre, das 3 às 4h15, o expositor faz a sua apresentação. Depois nós temos um breve intervalo, cafezinho, e depois retornamos para debater, discutir, concordar, discordar, acrescentar, porque esse é o método do nosso instituto, desde que Diorino Amorim o fundou com aquele grupo maravilhoso de pioneiros. Mas isso é só o encerramento do sábado, às 3 horas da tarde, vai até às 5. O sábado para nós começa às 9 horas da manhã, com o nosso querido Dr. Silvio Cruz Portugal, nosso companheiro, que tem uma metodologia muito especial para o ensino básico da mediunidade e da doutrina espírita. Então começa às 9 horas da manhã e vai até ao meio-dia, com Silvio Cruz Portugal. Também no sábado, começando às 9 horas, às 12 horas, meio-dia, indo às 13 horas e 30 minutos, o nosso querido samideano Altamiro Rocha, ele apresenta 2 turmas de Esperanto, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2. Vale a pena assistir. Entre 13 horas e 30 e 14 horas e 45, neste segundo sábado, nós temos o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Luiz Eduardo Brandão, que é doutor em física, né? Professor da Universidade Estadual. Ele está dando um curso sobre a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade, que é uma obra complexa, né? Muito difícil, mas ele, com o conhecimento que tem, conhecimento da física, né, que tem, também é um pesquisador em muitos outros ramos. E ao lado disso, ele é um trabalhador da doutrina espírita, né, desses de ir para a rua, ajudar o pobre e tudo, enfim, arregaça as mangas para o serviço do bem. Então não é meramente um teórico, né? Aliás, o espiritismo não pode ser teórico, o espiritismo é uma filosofia prática. Então, o nosso companheiro Dr. Luiz Eduardo Brandão, de 13h30 às 14h45, estará apresentando Nos Domínios da Mediunidade. É um estudo de alto nível que nós recomendamos muito a todas as pessoas. E depois, às 3 horas, aí iniciamos o fecho do sábado com o nosso querido Jorge Cerqueira. Nossas atividades, na parte da tarde, estarão sendo enviadas pela TV ICEB para o mundo inteiro. Aliás, muitas pessoas acessam a TV ICEB interessadas, né, nos trabalhos de qualidade, né, que o Instituto apresenta. Vocês sabem que o Instituto de Cultura Espírita não é um centro espírita no sentido tradicional. Nós não trabalhamos concorrendo, né, com o centro espírita. Na verdade, nós apresentamos estudos e pesquisas que ordinariamente a Casa Espírita tem dificuldade para fazer, né? Então, nós oferecemos isso ao mundo espírita, e é muito bom que a TV ICEB esteja no ar, porque nos permite que na Austrália, na França, na Nova Zelândia, no Japão, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, em outros lugares, muitas pessoas acompanhem essas coisas que estão acontecendo no nosso instituto, e nós agradecemos muito aos nossos voluntários, ao Marcelo e à Regina. Graças a eles é que a nossa TV ICEB está no ar. É interessante lembrar que nós temos o nosso portal, né, www.portaliceb.org.br, e dentro do portal está lá
www.pviseb.com, à disposição de todos os companheiros. Também quem quiser se contactar conosco, o Instituto Cultura Espírita do BR@gmail.com, e um outro e-mail que nós temos é culturaespírita@oi.com.br. O nosso Instituto Cultura Espírita continua funcionando ali na Rua dos Inválidos 182, no prédio do CERJ, que nos cede graciosamente para que nós usemos aquelas instalações. E além disso, temos os nossos telefones fixos, à disposição de todos: 2224-1060, 2224-0736, com os 21, que é o Rio de Janeiro aqui, Estamos à disposição dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros, para os contatos que julgarem necessários. Aliás, o nosso instituto tem muito material que pode ser oferecido às pessoas. Esse nosso programa estará lá, os programas anteriores estarão lá, as aulas estarão lá à disposição. Então, quem quiser acessar, tem ali um farto repositório do trabalho que o Instituto desenvolve em favor do nosso movimento espírita. Ficamos muito felizes que cada um possa utilizar esses recursos, que é para isso que nós existimos, para isso que nós trabalhamos. Então, meus irmãos, vamos fazer o nosso pequeno intervalo, Daqui a pouco nós vamos ter Cultura Espírita Responde, para que os nossos companheiros acompanhem também as pesquisas que são realizadas. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. A sublime presença da espiritualidade nas músicas. A boa música, eivada de bons sentimentos e com o genuíno intuito de afagar mentes e corações, surte o efeito de revigorizar o ser integral, corpo e espírito, fazendo com que a criatura possa se aproximar do Criador e compreender seu papel, sua jornada nessa e em outras existências. A proximidade da música com o indivíduo se dá naturalmente, porque por toda parte e tudo que existe possui som. Esse som espalhado forma a sinfonia que embala o universo. Desse modo, a boa música deixa de ser mero instrumento de entretenimento para conjugar com o espírito, transformando-o e esclarecendo. No Espiritismo, encontraremos a nova música para essa nova era, e certamente essa música será curativa e também consoladora. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando uma excelente semana a todos vocês, com muita luz, muita paz e uma nova música, a música consoladora aos seus corações. E apanhar as estrelas.
distante, meu espírito encontrará novo destino a trilhar o seu caminho, um destino a brilhar. As colônias lá do céu, minha casa, nosso lar, ir e voltar pra terra melhorar e saber este mistério que é o que será. Quem está por trás do sol, quem criou este luar, evolui o universo a ecoar. Quando for o dia então de tudo se modificar, Jesus irá estender suas mãos para nós, uma imensa legião para o bem a caminhar. Não existirá mais dor no coração. Vou voar na imensidão, navegar, colher os risos nos espaços siderais, a trilhar novo destino, ver do alto, bem distante, essa terra a brilhar. Mas agora eu tenho que ir logo para lá, e os anjinhos estão a me esperar. E os anjinhos estão a me esperar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vocês acabaram de ouvir, como sempre, a interpretação magnífica da nossa querida Natasha McKenna, que é essa artista, né, que está sendo trabalhada, inclusive na sua mediunidade, que nós temos assim a esperança de que mais adiante esse dom artístico maravilhoso que ela traz será efetivamente colocado cada vez mais a serviço do bem, da construção de um tempo novo, em que a arte, sobretudo, será utilizada para dar aquele toque sagrado no coração das pessoas, a fim de que elas se sintam estimuladas, né, à sua renovação interior. É nesse sentido que a nossa Natasha está sendo amparada pelo nosso grupo, apoiada, orientada, inclusive espiritualmente, né, para que ela possa desempenhar bem o seu papel de, além de artista, uma médium a serviço do bem. Nesse momento nós vamos começar a responder as perguntas, né, Sábio? Sim. Você sabe que tem um monte de gente aí fazendo pergunta para a gente, vem pelo telefone, vem pela internet, né, enfim. Então, dessa vez, nossa irmã Maria Aparecida de Bento Ribeiro, aqui na cidade, né, no Rio de Janeiro, ela pergunta: por que pessoas jovens, boas, desencarnam prematuramente, enquanto há pessoas más que vivem por muitos anos? Meu Deus do céu, isso é um problema. O que você acha, Sábio? Maria Aparecida, essa sua pergunta ela é muito interessante, na medida em que ela reflete aquela eterna dúvida que as pessoas têm na relação entre o bem e o mal, né? e na nossa relação diante da justiça divina, né?
Na verdade, a sua pergunta não deixa de embutir um pequeno sentimento de sensação de injustiça. Né? Os bons se vão e os maus ficam. Isso, né? Agora, se nós olharmos essas coisas dentro de uma ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para essa delicada questão. É verdade. Agora, se partirmos do princípio de que somos seres imortais e que estamos em uma escalada evolutiva em direção à perfeição, então nós vamos compreender com facilidade que a vida terrena é apenas parte desse processo. Então, Maria Aparecida, a vida terrena, o tempo dos homens é irrelevante diante do tempo de Deus. Então a vida terrena, ela obedece a uma determinada postura, uma determinada programação espiritual, e ela não está muito relacionada com essa questão dos bons vão rápido e os maus ficam. A relação, né, não deve ser vista sob esse prisma. Né? Então, a verdadeira vida é espiritual. E quando encarnados, os espíritos, né, cumpre-se para eles as etapas necessárias ao aprimoramento imortal desses espíritos. Então, na verdade, é uma programação espiritual que não é afetada por essa questão. As diferenças, elas existem entre as pessoas, entre as pessoas, são as várias etapas que o espírito se encontra em termos de evolução. Então, o viver muitos anos é muito relativo. A vida terrena é a escola que a criança precisa para se aprimorar. E o tempo que deve demorar aqui depende da sua necessidade. Então, se nós olharmos para uma questão de depender da sua necessidade, nós vamos aí ao encontro da justiça divina. Não é uma questão de bem ou do mal. A justiça divina é quem determina esses parâmetros, né? Então, os espíritos bons geralmente necessitam mesmo de menos tempo. Mas isso não é uma regra, isso não é uma predisposição. Até porque, às vezes, né, os bons ficam mais para dar o exemplo e trabalhar. Ou até para evitar quedas espirituais. Olha bem uma coisa. Teresa de Calcutá. Me veio agora na lembrança, Teresa de Calcutá. Ela desencarnou já com bastante idade. Chico Xavier desencarnou com bastante idade. A questão aí é que esses espíritos, embora muito melhores do que bons, mas eles tinham que ficar um largo tempo na vivência, na encarnação que eles assumiram, devido à necessidade do exemplo, devido à necessidade do trabalho, devido à necessidade da postura cristã, da postura generosa que eles assumiram. Então, é fundamental que nós levemos em conta que, embora bons, eles ficaram uma porção de tempo. Então, por aí você vê que não é uma regra de que os bons vão rápido e os maus ficam. Os maus até ficam mais tempo pela necessidade mesmo de aprimoramento que eles têm, né? Porque eles não serão e nem podem ser maus o tempo todo. Basicamente é isso. Exatamente. Né? Realmente, a nossa medida, né, ela é muito relativa. Né? Aquilo que a gente acha que é bom, não necessariamente está muito ligado à programação da encarnação das pessoas. Né? No Espiritismo nós vamos dizer que há uma otimização da reencarnação. Então você vai viver aquele determinado tempo que é o que você precisa. Se do nosso ponto de vista pode ser uma falta enorme que a gente sinta, né? Mas é aquilo que é necessário para que aquele espírito progrida, ainda cumpra a sua tarefa. Exato. E então, nada impede também que esse espírito que desencarnou cedo não continue o seu trabalho na espiritualidade. Certamente vai continuar, né? Certamente vai continuar. Por isso que eu digo, a nossa leitura é uma leitura pequena dessas questões, né? Não é uma leitura perfeita, definitiva. E aí, ainda dentro dessa linha, a nossa irmãzinha Maria Aparecida pergunta: uma criança, quando desencarna, o seu espírito terá a mesma idade que ela tinha quando era encarnada? Veja bem, a sua pergunta foi colocada, mas eu diria a você que melhor seria se você dissesse:
o seu espírito terá a mesma aparência que ela tinha quando era encarnada, porque o espírito, a idade do espírito, qual é a idade do espírito? O espírito é eterno, né? Então o espírito teria a mesma aparência, a mesma apresentação, a mesma figura que apresentava como criança desencarnada, né? Então eu diria a você que sim, dependendo, no entanto, da sua maturidade espiritual. O espírito, Maria Aparecida, quando ele desencarna, ele permanece com os mesmos condicionamentos mentais que tinha na Terra. Portanto, uma criança, ao desencarnar, o espírito continua com a mesma programação, com o mesmo tipo, o mesmo comportamento de uma criança, né? E isso vai acontecer até que ela se conscientize da sua real situação. Ela vai permanecer em estado de criança ou de adolescente por um determinado tempo, dependendo da sua evolução, ou seja, de seu grau de entendimento. E isso até que adquira plena consciência da sua condição e de suas necessidades. Isso geralmente acontece com espíritos que ainda estão em situação de pouca evolução espiritual. Por isso, nas colônias socorristas próximas à costa terrestre, encontram-se espíritos em condições de criança e adolescentes. Deve-se saber, entretanto, que esta situação perdura apenas por um determinado período. Não é, portanto, um padrão, mas por um determinado período que vai depender de um espírito para o outro, ele vai permanecer naquela condição. Mas a tendência é que o espírito, como ele não tem uma aparência, ele não tem a forma material, é que o espírito mentalmente readquira a sua postura como se ele já fosse adulto. É interessante que a pergunta tem que pensar um pouco, né? Uma criança quando desencarna o seu espírito, na verdade o espírito é que desencarna, né? Ele está criança porque ele passa por essa etapa, né? Mas é o espírito que desencarna, né? A idade é a idade do espírito. Agora, logo depois que desencarna, como ele se submeteu àquele processo em que o perispírito ficou diminuído, etc., né? As condições orgânicas daquela criatura são adequadas à infância, necessárias para a adaptação. Então, simplesmente, quando ele desencarna, aos poucos vai retornando a sua condição de espírito com a idade que tem de espírito. Não é isso? Vamos então fazer o nosso intervalo, que logo vocês vão ouvir aqui o nosso querido companheiro Geraldo, que vai trazer essa visão da internet do bem para todos nós. Isso mesmo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a internet do bem selecionou para hoje uma mensagem que fala sobre a luz. Para possibilitar uma melhor compreensão da influência da luz na beleza da natureza, o autor escolheu as paisagens de uma das mais belas regiões do nosso país, a Chapada Diamantina. Em uma linguagem poética, fala-nos o autor. O sol envia luz para oscular a terra. A paisagem se transfigura. As pedras rústicas se sublimam e as águas se tornam pedras preciosas líquidas que correm sobre salvas de prata. A gruta sugere: aqui moram fadas. Onde a luz incide, converte pedras banais em paredes de ouro que ocultam, porém não dos anjos, um poço azulado de reflexos paradisíacos. Toca a vegetação e esta se torna um imenso tapete de esmeraldas circundando 3 imensos altares que chegam bem junto a Deus. Na Chapada estão os 3 pontos mais altos de todo o estado. O Pico das Almas, com 1.958 metros de altitude, o do Itubira, com 1.970, e o do Barbados, com 2.080 metros. Penetra a água e ela cai majestosa, como o manto de um rei, ou diáfana, como o tule de uma rainha. Quando entra, módica, dentro de uma gruta cheia de mistérios, a luz destila um azul que parece roubado do céu.
de água e pedras banhadas pela luz, nasce um vitral celeste. Água e verde impregnados de luz remetem ao paraíso. A pedra atenua a queda da água e a água atenua a dureza da pedra. Enquanto isso, a vegetação sorri. Uma harmonia que a luz vivifica. Nos panoramas sombrios, a luz faz franjas e rendas na água, legando-lhe leveza. O que seria da natureza sem a luz? Qual é o papel da luz na natureza? Quem contemplaria a natureza sem o auxílio da luz? A luz é um símbolo. A luz foi o primeiro ser criado. Haja luz. Tire-se a luz e tem-se as trevas. A luz tem a faculdade de fazer explodir a beleza, de suscitar a poesia, de fazer encantar o espírito, de lembrar ao homem que ele tem um Criador que colocou em cada ser uma mensagem e encarregou a luz de ser a portadora dessas mensagens. E entre todas as mensagens, qual é a fundamental? A resposta está na pena de um francês. O sol, sem o qual as coisas não são senão o que elas são. Ó Deus Criador, Pai e Redentor meu, eu vos amo sobre todas as coisas. Sem vós, não sou nada, e nada é nada. Espero, de vossa infinita misericórdia, servir-vos nesta terra com todas as veras de minha alma, e depois unir-me a vós por toda a eternidade. Tudo eu espero pela intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e nossa Mãe Celestial. O mais belo feixe de luz saído de vossas mãos, que não recusa a sua graça a ninguém que lhe peça com humanidade e confiança. Uma paisagem exuberante, Chapada Diamantina. É um dos mais fascinantes destinos brasileiros. Meus amigos, esta página pode ser encontrada na internet nos seguintes endereços: www.portalrecebe.org.br ou www.clubedearte.org.br. Despedimos-nos com votos de muita paz, prometendo estar de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.